Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Rebeca Costa, eu sou professora de Direito Administrativo para concursos públicos e legislações municipais também para concursos públicos. E hoje nós vamos começar a nossa preparação para o concurso de Tanguá. Hoje nós vamos começar pelo regime jurídico dos servidores públicos, uma parte, gente, de legislação que eu simplesmente amo, graças a Deus. E se você está chegando aqui agora, saiba que todas as aulas do canal elas são gratuitas. A única coisa que a gente faz para ajudar na manutenção do canal, como a elaboração de materiais, é a venda dos nossos PDFs por R$19,90. É isso mesmo que você ouviu. Toda a parte do regime jurídico e também juntamente com toda a parte da lei orgânica de Tanguá por R$19,90. Os materiais têm mapas mentais, comentários dos artigos, muita coisa legal aqui para a gente ver. Belezinha? Se você quiser os materiais, basta colocar aqui nos comentários. Eu quero o PDF, que eu lhe mando as informações. Beleza, pessoal? Maravilha! Eu sempre inicio as nossas aulas com um versículo bíblico e aqui não vai ser diferente. Confia, Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3. Gente, já deu tudo certo. Nada de ansiedade, de medo, de desespero. Beleza, pessoal? Maravilha? Então, olha lá. Lei 946 de 2014. Basicamente, nós estamos falando aqui um pouquinho do regime jurídico dos servidores públicos e também nós vamos ter outras providências, ou seja, outros pontos também que a serem analisados. Olha lá, o artigo 1º, ele começa falando o seguinte: essa lei que nós estamos analisando aqui, ela institui o regime jurídico dos servidores públicos, da administração direta e das autarquias do Poder Executivo, de natureza estatutária e de direito público. Vamos lá, então. Vamos entender o que é isso, primeiramente. O que é regime jurídico? E o que é essa natureza estatutária? Para isso, eu trouxe esse mapa mental para vocês. Vou abrir a tela toda. Olha só. Quando a gente fala em regime jurídico, nós temos dois. Regime jurídico é a natureza e nós temos duas espécies de regimes jurídicos: regime estatutário e o regime seletista. O que seria o regime estatutário? Seria nada mais e nada menos do que os estatutos de servidores. Quando a gente fala de estatuto de servidor, eu vou abrir aqui para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui o meu quadro, porque eu quero desenhar para vocês. Olha só. Quando a gente fala de... Deixa eu abrir mais aqui. Pronto. Quando a gente fala de estatuto, regime estatutário, tá? Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um estatuto. Opa, não quero régua, eu quero borracha. Eu estou falando de um estatuto de servidor. Se você me falar assim, Rebeca, eu trabalho numa empresa privada, tá? Trabalho numa empresa privada de carteira assinada. Quem que vai te amparar, juridicamente falando? Quem que vai te amparar? Se você tiver um problema, se você tiver uma situação ali difícil, quem que vai te amparar? Quem que vai te dar todo o apoio, todo o respaldo? Olha, esse é o seu direito. Quem que vai fazer isso para você? É a CLT. Se o servidor tiver um problema, se o servidor passar por uma situação que ele venha precisar ser amparado por uma legislação, quem que vai amparar ele? O Estatuto do Servidor. É o Estatuto do Servidor que vai amparar o servidor público. Por isso que o regime é estatutário, ou seja, é o Estatuto do Servidor que ampara, que cuida, que guarda aquele servidor. Basicamente isso. Por isso que nós estamos analisando aqui um estatuto, um regime jurídico único de servidor.
Nada mais, nada menos do que um estatuto de servidor. Rebeca, o que eu vou ter nesse estatuto? De tudo um pouco. Licença, estágio probatório, nós vamos ver muito isso lá na frente. Estabilidade, perda de função, cargo público, tudo isso. Tudo isso nós vamos ter na onde? No Estatuto do Servidor. Por isso que o regime é o estatutário. Beleza? Maravilha. Só que aí, eu falei que existem dois tipos. Qual que é o outro tipo de regime jurídico? Muito bem, é o seletista. Quem é amparado pelo regime seletista? Os empregados públicos. Os empregados públicos. Gente, o regime seletista nada mais é do que o regime CLT. É isso mesmo. O regime CLT, regime seletista, ele cuida dos empregados públicos. Rebeca, mas por CLT? É um contrato. É um contrato. Então, o regime estatutário, o estatuto de servidor, cuida dos servidores públicos e o regime seletista, ou seja, CLT, cuida dos empregados públicos. Rebeca, isso é importante eu entender? É. Exemplo, eu acho que é no artigo 6º ou 7º, agora eu não me lembro. Vai falar sobre o tal do RPPS. O que é RPPS? Regime próprio de Previdência Social, Previdência. Ou seja, quando você vai olhar questões de previdência, até isso aqui é importante. Porque o regime próprio de previdência, ele só ampara o servidor. Ele não ampara o empregado público, o comissionado. Quem que ampara os outros? O regime geral de previdência. Por isso que é importante a gente distinguir esses dois. Mas isso tudo nós vamos ver mais lá na frente. Mas é só para você ver como que esse ponto, ele não é assim, como é que eu posso dizer? Ele não é descartável. Ah, para que eu tenho que saber a diferença de regime estatutário e seletista? Para tudo. Para tudo. Eu já tive alunos, inclusive semana passada, que me mandaram mensagem falando, professor, eu achava que todo mundo que prestava concurso era servidor, e não é. Não é todo mundo que, um exemplo, você chega num órgão público, não é todo mundo que está ali que eventualmente é servidor, mas está ali prestando um serviço para a administração. Tudo isso é importante a gente ver. Tudo isso é importante a gente saber. Maravilha? Maravilha. Então, vamos voltar lá para o nosso materialzinho. Cadê? Aqui. Pronto. Então, olha lá. Regime estatutário, amparado pelo Estatuto do Servidor. Regime seletista, amparado pela CLT. Quando eu falo do estatutário, eu estou falando de quem? De servidor público, ampara o servidor público. E o seletista ampara o empregado público. Beleza? Maravilha? Todos esses mapas mentais que vão aparecer na sua tela estão lá no material que eventualmente os alunos adquirirem, tá? Olha lá. Quais são, tecnicamente falando, as principais diferenças entre um regime estatutário e um regime seletista? Ou seja, quais são as diferenças entre um servidor público e um empregado público? Primeiro ponto, já acabamos de falar. Quando eu falo do servidor público, o seu regime é o estatutário, ou seja, ele é amparado pelo Estatuto do Servidor. Agora, quando eu falo do seletista, é amparado pela CLT, ou seja, ocupado por um empregado público. Outro ponto de diferença entre o Estatuto e a CLT. Quando você fala de um servidor público em regime estatutário, ele tem o que a gente chama de estágio probatório. O que seria esse tal estágio probatório? O estágio probatório é o período de 3 anos, conforme está escrito no artigo 41 da Constituição Federal, período de 3 anos em que o servidor passa pelo que a gente chama de avaliação periódica de desempenho,
E durante esses 3 anos, ele é observado, analisado, para que posteriormente ele venha adquirir a estabilidade. Então, para que o servidor público ele venha adquirir estabilidade no exercício da função dele, ele precisa passar pelo quê? Pelo estágio probatório, pelo esse período de 3 anos. É como se fossem os 6 meses de experiência quando a pessoa é contratada por uma empresa, por exemplo. Então, esses 3 anos de efetivo exercício são os 3 anos de estágio probatório. Depois desses 3 anos, ele foi aprovado no estágio probatório, está tudo certo, ele adquire estabilidade. Porém, para os empregados públicos, não existe estágio probatório. Por quê? Porque não adquire estabilidade. O estágio probatório, pessoal, ele só existe para que o servidor adquira estabilidade. Sem estágio probatório, o servidor não adquire estabilidade. Então, o empregado público, ele não tem estágio probatório, ou seja, ele não tem a possibilidade de adquirir estabilidade. Maravilha? Outro ponto de diferença também. Se um servidor passa por um problema, ele precisa acionar o judiciário, ele precisa ir para a justiça. Ele vai em qual justiça? Ele vai para a justiça comum, sem problema nenhum. Agora, se eu falo de um empregado público, o seu regime é seletista, o seu regime é CLT, ele precisa acionar o judiciário. Ele vai para qual justiça? Justiça do Trabalho. Por quê? É CLT. O regime dele é seletista. Então, ele vai para a Justiça do Trabalho. É como se ele fosse uma pessoa que trabalha numa loja e teve seu direito violado e precisa acionar a justiça. Ele vai para onde? Para a Justiça do Trabalho. Por conta do regime que ele está vinculado, regime CLT. Agora, a única coisa que iguala os dois, tanto estatutário quanto seletista, é a forma de ingresso, que é por meio de concurso público. Está lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Outro ponto muito importante. O artigo 37 da Constituição é a lei de vocês. Não adianta querer ler Estatuto do Servidor sem ter o artigo 37 com você. Eu ainda brinco, tira print dele e coloca de proteção de tela. O artigo 37 é o ponto crucial para entender tudo do servidor público, tudo do serviço público, o artigo 37. De uma forma bem geral, tudo da administração pública, artigo 37. Beleza? Aí você vai me perguntar o seguinte, Rebeca, tá bom. Quem ocupa cargos seletistas? Na administração pública indireta. Sociedade de economia mista, empresa pública. São exemplos, tá? Só tomar uma água, gente, peraí. Maravilha? Lá você tem. Ah, Rebeca, e os servidores? Administração pública direta, por exemplo. Beleza? Maravilha? Uma prefeitura, né, no estado, enfim. Olha lá, artigo 2º. Quando a gente fala de administração pública ou administração municipal, nós temos alguns princípios que regem toda a administração pública. Por exemplo, você tem uma loja. Vamos fazer de conta que você tem uma loja e ali naquela sua loja você fala assim para os seus funcionários, olha, aqui nós seguimos esse princípio de atuação. A gente atende com base nesses princípios, a gente fornece esses produtos com base nesses princípios. Ou seja, todos os seus funcionários precisam seguir aqueles princípios. Dentro da administração pública não é diferente. Quando você fala da relação entre a administração pública e os servidores, eu tenho a obrigatoriedade da subordinação aos princípios constitucionais, que a gente chama carinhosamente de LIMP da administração. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aqui é um perigo. Se esse artigo 2º cair na sua prova, eles podem muito bem querer trocar. Exemplo. Os princípios são
Ao invés de falar legalidade, fala... Não, legalidade eu não sei outra palavra com L, não. Vamos supor. Legalidade, indiscricionariedade. Aí a pessoa que não estudou fala assim, nossa, olha que palavra difícil, eu acho que é isso aqui, e vai errar. É muito importante você ter os princípios da administração pública aqui na sua cabeça, na sua mente. E para isso, então, eu trouxe um pouquinho de cada um desses princípios. LIMP é o LIMP da administração. É o mnemônico mais conhecido, LIMP, tá? Vassouras, rodo, pazinha, balde, sempre lembre disso. Resumidamente, qual que é o princípio da legalidade? A administração só pode fazer o que a lei permite. Essa legalidade para a administração é muito diferente da nossa legalidade como pessoas privadas. Porque a Constituição fala para a gente assim, que eu só posso fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei, correto? Legal. Ou seja, se eu quiser, hoje eu estou com um casaquinho listrado. Por que eu estou usando um casaco listrado numa quarta-feira? Porque eu não tenho lei que me proíba. Agora, se eu tiver uma lei que me proíba de usar casaco listrado às quartas-feiras, eu não vou poder usar, porque eu já tenho uma lei que proíbe a minha atuação, que proíbe o uso do casaco. Certo? Maravilha? Legal. Só que para a administração pública, não. Ela só vai fazer o que está na lei. Ah, eu quero fazer isso. Tá na lei? Não, não tá. Então você não pode fazer. Ai, nossa, eu administrador, eu quero fazer isso. Isso tá na lei? Não, não tá. Então você não vai fazer. A administração, ela é restrita a fazer apenas o que está na lei. Beleza? É como se fosse isso aqui, ó, um exemplo bobo, mas encaixa. A mãe pede pro filho assim, filho, vai no mercado e compra arroz, feijão, tomate e cebola. A criança vai no mercado apenas para comprar arroz, feijão, tomate e cebola. Não vai comprar mais nada. Nada. Vai comprar o que a mãe falou. Agora, se a mãe fala assim, meu filho, vai no mercado e compra alguma coisa para a mãe fazer almoço. Ele pode chegar lá com uma caixa de bombom, de chocolate, não vai ter noção. Por quê? Porque não restringiu. Agora, quando restringe, só pode fazer aquilo, que é o caso da administração. Aí eu quero fazer isso aqui, tá na lei? Tá, você pode fazer. Eu quero fazer isso aqui, tá na lei? Não, não tá, você não vai fazer. Simples assim. Beleza? Impessoalidade, eu amo esse princípio. Gente, a administração, aí eu já estendo servidor público e todo mundo. Todo mundo. A administração não tem amigo nem inimigo. Ou seja, vamos supor que você vai na prefeitura resolver alguma coisa de PTU, tá? Você chegou lá cansado, tava um sol, você andou, chegou cansada. E aí você senta lá para esperar. Aí tem um guichê, né? A TVzinha assim, chama pelo número. Aí você é a senha C22, exemplo. E aí a senha C23 tá atrás de você. Só que a pessoa que está atrás de você é filho do servidor que está atendendo no guichê. Aí o servidor que está atendendo no guichê fala assim para você, olha, porque atrás de você tá meu filho, será que eu posso atender ele primeiro? Você vai olhar para a cara dele e falar o quê? Não. Não? Por que não? Porque a administração não existe isso. A administração não quer beneficiar ninguém nem prejudicar ninguém. Eu tenho que pautar a atuação sempre. Guarde isso com você. Eu tenho que pautar a atuação sempre no que a gente chama de interesse público. Exemplo. Vamos supor, o vereador vai lá e... Bom, prefeito, no caso. Prefeito vai lá e asfalta uma rua que era de terra. Mas por que ele asfalta aquela rua? Porque no final da rua tem um casarão. Aquele casarão é da avó dele. E a avó dele quer vender a casa. O casarão. Aí o prefeito foi lá e asfaltou a rua para quê? Para que o casarão da avó dele seja valorizado.
Ele atendeu o interesse público? Não. Ah, Rebeca, mas asfaltou a rua é de todo mundo. Mas a finalidade de asfaltar a rua não foi para atingir o bem da comunidade, da coletividade. Foi para atender o bem da avó que quer vender o casarão. Isso feriu a impessoalidade. A administração atua assim, ó. Não quero prejudicar ninguém, não quero beneficiar ninguém. A administração é neutra. Mas, claro, não confundam e acham que preferência fere impessoalidade. Como assim? Exemplo. Você chega no hospital e aí, um exemplo. O João tá sentado esperando há 1 hora. A Maria acabou de chegar. A Maria tá em estado grave e passa na frente do João. Ah, tá vendo ali, ó? A enfermeira é amiga da Maria. Não, a Maria tá em estado grave. A Maria, ela tem um jeito de passar na frente do João. Aí é diferente. Aí não tem nada de ferimento em pessoalidade. Ali é questão de preferência, tá? Moralidade. A moralidade, ela é muitas das vezes confundida com a legalidade, porque basicamente todos os atos da administração são pautados na moral, né? Na probidade, na boa fé, ok? Publicidade. Via de regra, todos os atos da administração são públicos. Por exemplo, a prefeitura abriu ali um edital de licitação para a construção da nova praça da cidade, por exemplo. Todo município vai ficar sabendo. Rebeca, mas literalmente todos os atos são públicos? Via de regra, sim. Só não são públicos aqueles que correm em segredo, ok? Eficiência. Basicamente, toda atuação é pautada na onde? No bom desempenho das atribuições, com o objetivo de alcançar melhores resultados. Eu costumo citar o seguinte exemplo. É bobinho, mas é um exemplo. Sua mãe vai no mercado, vou falar da minha mãe, tá? Minha mãe vai no mercado e aí ela quer fazer um bolo de 5 andares gastando R$50. Seria basicamente isso. Ou seja, ela quer alcançar um grande resultado, mas gastando o quê? Gastando pouco. Ah, eu quero reformar a minha casa. Tá bom, mas eu quero reformar minha casa. Ok. Eu tenho que ver o que eu vou gastar, o que eu vou comprar para que seja eficiente, né? Não adianta eu comprar coisas de última geração e não ser eficiente para mim. Para que eu vou colocar luz solar aqui se não é eficiente para mim? Basicamente isso, tá? Artigo 3º. Voltando para o estatuto. Gente, via de regra, é proibida a prestação de serviço gratuito. Salvo... O que é esse salvo? É uma exceção. É como se você falasse assim, ó, um exemplo. A mãe vira para o filho e fala assim, meu filho, você tá de castigo. Salvo se, ou seja, a mãe não vai falar isso, né? Vai falar assim, ó, você tá de castigo. Você só vai sair se eu ou seu pai autorizar. Acabou. É como se fosse isso. Esse salvo é uma exceção. Ó, você tá de castigo, mas você só pode sair por essa condição. É uma exceção. Então, é proibida a prestação de serviço gratuito, porém eu tenho exceções. Serviço honorífico, trabalho voluntário, um programa de apoio social. Rebeca, o que é isso honorífico? Exemplo, o mesário na época de eleição. Serviço honorífico é um serviço prestado, mas que não tem pagamento. É gratuito. Olha só, aqueles que exercem função pública de forma voluntária, sem remuneração. Mesário, jurado, ok? Então, basicamente, são trabalhos que a natureza já é voluntária, beleza? Maravilha, órgão de deliberação coletiva, conforme previsto em lei, tá bom? Esse ponto aqui eu amo, gente, olha só. A autoridade municipal e o servidor público municipal, no cumprimento de seus deveres, respondem civil, penal e administrativamente pelos atos e omissões que praticarem no exercício de suas funções. Olha só. Você vai me falar assim, Rebeca, deixa eu te falar uma coisa. Eu já ouvi um tal de non bis idem. É um tal termo em latim.
Eu não posso ali ter a aplicação da penalidade, né, mais de uma vez, ok. Você acabou de ler, Rebeca, que o exemplo, o Zequinha, ele pode responder na esfera civil, penal e administrativa. Poxa, que injusto! Não é injusto. Olha aqui no desenho, ó. Presta atenção. Eu tenho 3 esferas. Essas 3 esferas, elas são independentes. Onde eu quero chegar? Vamos supor. Deixa eu ver um caso aqui. Tá, exemplo. Você chega na agência dos Correios, tá? Beleza. E aí você deixa a sua encomenda lá. Deixa... Ah, você tá um outro exemplo. Não, um outro exemplo. Dona Maria, ela mora no estado de Minas Gerais, tá? E a neta dela mora no estado de São Paulo, por exemplo. Aí a Dona Maria vai, compra um telefone para a netinha dela, toda feliz, porque quer enviar o telefone para a netinha dela, tá em São Paulo. Aí a Dona Maria vai na prefeitura. Chega lá pro atendente, o atendente é o João. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Como que eu posso ajudar a senhora? Aí a Dona Maria fala assim, olha, porque eu comprei esse telefone aqui, só que eu quero mandar para minha neta mora em São Paulo, só que eu não sei aonde que eu faço para enviar. Aí o João fala assim, olha, a senhora está no local certo. Me dê aqui o telefone que a gente já vai despachar lá pro estado da sua neta. E aí? Você deve estar se perguntando, mas numa prefeitura? Dona Maria não sabia. Quem que agiu de má fé? O João. O que o João deveria ter falado? Dona Maria, olha, a senhora precisa se dirigir até uma agência dos Correios, a senhora precisa ir até uma agência dos Correios, e lá eles fazem o envio. Só que o João agiu de má fé. Ele se apropriou, ele se valeu da sua condição de servidor para ludibriar a Dona Maria, porque a Dona Maria confiou nele porque ele é um servidor. Ela viu nele seriedade. Esse caso que eu narrei aqui para vocês, isso existe, tá? Chama peculato mediante erro de outrem. É crime, tá lá no Código Penal, os crimes contra a administração pública. O que eu narrei aqui é verídico. Tô falando que é verídico a ação, tá? Peculato mediante erro de outrem. Beleza? Não sei se já aconteceu ou não, mas tô falando assim, né? O que eu narrei aqui pode acontecer. Olha só, o que o João cometeu é crime. Ele vai responder criminalmente. Mas, poxa, a Dona Maria saiu no prejuízo porque ela perdeu o telefone que ela comprou. Pode acontecer do João também ter que reparar a Dona Maria. Tá vendo? São esferas diferentes. Uma não justifica a outra. Um exemplo, o João não pode falar assim, é injusto eu reparar a Dona Maria, sabe por quê? Porque eu já cumpri a pena por peculato mediante erro de outrem. São esferas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é esfera penal, outra coisa é esfera civil. Uma coisa é esfera administrativa, não importa. Aí vamos supor que o João venha passar por um processo administrativo disciplinar, lá no direito, lá na seara administrativa. Pode acontecer? Pode. Ele não pode falar assim, é muito injusto o que estão fazendo comigo, eu já respondi criminalmente, eu já reparei o telefone, eu já reparei os danos da Dona Maria, agora eu ainda vou passar por um processo administrativo? Pode. Porque, Rebeca, que injusto não é, são esferas diferentes, são searas diferentes. Uma não justifica a outra, não. Beleza? Então, ele pode? Sim, pode. E tem um outro ponto também. Nem toda ação é um crime. Pode ser que, por exemplo, suponhamos, vamos supor, uma agência dos Correios.
Ali na hora de despachar o produto, aquela correria toda, o funcionário acabou despachando errado. Ele fez porque ele agiu com dolo, a gente chama de dolo? Não, ele não agiu com dolo, ele não sabia, ele confundiu ali. Ok, ele cometeu um crime? Não. Ele vai responder por uma improbidade administrativa? Não. É um ilícito civil. No muito que vai acontecer, ele tem que reparar a pessoa. Tá vendo? Como que nem todo ato é um crime? Ou vai acarretar um processo administrativo? Não. Eu fiz sem querer ali, não, tava uma correria, de fato, a câmera pegou ali, tava um tanto de coisa, eu tava sozinho trabalhando, acabei enviando a encomenda errada. Beleza, repara o dano, tá? Maravilha? Olha lá, o artigo 5º. Para fins dessa lei, quem são as autoridades do município? Prefeito, vice, presidente da Câmara Municipal, vereador municipal, secretário municipal, autoridade equivalente, o dirigente de autarquia e o presidente da fundação pública. É muito legal aqui esse Estatuto do Servidor, que graças a Deus hoje eu trabalho literalmente com legislação. E de todos os estatutos que eu já vi, que eu já dei aula, inclusive ontem eu estava fazendo material de estatuto, esse daqui foi um dos mais diferentes que eu já vi. Porque você sempre tem um estatuto começando assim, né? Vai falar que é o regime jurídico, vai falar, para fins dessa lei, considera-se servidor toda pessoa legalmente investida em cargo público. É sempre assim, esse aqui foi super diferente, né? Enfim. Bom, capítulo 2. Dos princípios fundamentais para a gestão dos recursos humanos do município. Bora lá. Nossa, aí ficou estranho. Ah, verdade, aqui, ó. Depois eu vou tirar esse slide, que ele ficou fora de... Estranho, né? Ficou sem sentido. Olha lá. O município manterá um sistema próprio de previdência e assistência social para os seus servidores. Olha lá. Quando a gente fala desse sistema próprio de previdência, nós estamos falando do que a gente chama regime RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Trouxe aqui um quadrinho para vocês e olha lá. Basicamente, quando você fala de um servidor efetivo, ou seja, aquele servidor que prestou algum curso, adquiriu estabilidade, etc. Ele é amparado por quem? Pelo Estatuto do Servidor. Aqui menciona a Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Civis da União, mas aqui encaixa para qualquer estatuto. O servidor ele é amparado pelo regime estatutário. Então, o que vai acontecer? Ele vai se vincular ao regime próprio de previdência. Regime próprio de previdência, que é o RPPS, ele ampara só servidor público. Só servidor público e seus dependentes. Ok? Só servidor público. Agora, os comissionados, que é de livre nomeação e livre exoneração, os empregados públicos e os contratados temporariamente, eles não são vinculados ao RPPS, eles são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, que é o regime geral de toda a humanidade, fora os servidores públicos. Um trabalhador CLT, ele é amparado por quem? Pelo Regime Geral de Previdência. Rebeca, mas por que o comissionado não é amparado pelo RPPS? Porque ele não é amparado estatutariamente, vamos dizer assim. Não é concurso público. Servidor comissionado é livre nomeação e livre exoneração. Quer um exemplo? Um advogado de uma subprefeitura, um secretário municipal, são cargos comissionados. Foram nomeados livremente, podem ser exonerados livremente. E o empregado público, já falei, CLT. E o temporário tem lei própria, 8.745. Então, esses 3 grupos são amparados pelo regime geral. E só o servidor é amparado pelo regime próprio de previdência. E os seus dependentes, tá? Olha lá. É dever da administração pública sempre promover meios de condições para capacitação e desenvolvimento de seus servidores. E também é dever da administração sempre promover, gente, medida para reduzir risco,
né, por meio de normas de higiene, saúde, manutenção de equipamentos, enfim, né, a segurança do trabalho para avaliar essas condições, bom? Muito legal esse artigo 9 aqui, presta atenção. Muito legal. Para tudo que você estiver fazendo. Vou até tomar uma água aqui. Peraí, gente. Olha só. É verdade na administração municipal estabelecer diferença remuneratória pelo exercício de cargos e funções a critério para admissão, por motivo de raça, idade, sexo, condição física, estado civil, religião e concepção filosófica e política. Por que eu marquei estado civil? Você vai falar assim, Rebeca, isso é óbvio, né? Claro que eu não vou estabelecer diferença de remuneração pelo exercício de cargo e função por motivo de estado civil, convicção filosófica, política, religiosa. Concordo com você. Mas isso aconteceu em um município, estado de São Paulo. Ainda coloco aí para vocês verem a notícia do STF. O que aconteceu? Em São Simão, em São Paulo, o STF derrubou o que chamava de salário esposa para servidor casado. E é super recente, foi do ano passado. Ou seja, Estado civil, eu tinha chamado salário esposa para servidor casado, cujas esposas, mulheres ali, não exerciam atividade o quê? Remunerada. Olha aí. Estabelecendo critério de diferenciação salarial por conta do Estado civil. Eu oferecia um benefício, um salário para servidores casados. E aquele que é solteiro, viúvo, divorciado? Tá vendo a discriminação? E teve também uma, eu tava vendo isso, eu fiquei olhando uma lei, era de um município aqui de São Paulo. Era muito estranho, porque na legislação falava para critério de promoção do cargo, ter filho ou não. Eu fiquei pensando naquilo, fiquei pensando naquilo, mandei para uma professora também, amiga minha, e fiquei ali pensando nisso, ela também achou muito estranho. Na época eu mandei mensagem para tudo que era órgão que você pode imaginar desse município, não tive retorno. E aí, quando eu fui pesquisar no Google, o STF estava derrubando uma lei idêntica, só que acho que era voltada para o Ministério Público. Idêntica. Diferenciação para promoção por conta de o servidor ter ou não filho. Qual é a diferença do servidor ter ou não filho? O que isso importa? Né? Mas, enfim. Artigo 10. O Poder Executivo ele vai instituir, no âmbito da sua competência, planos e cargos e salários para os seus servidores. Aí vai assegurar a isonomia de vencimento e etc. Tá? Para cargos de atribuições iguais ou semelhantes. Bom, aqui tá, eventualmente, se vocês quiserem ver depois. Parágrafo único. A instituição dos planos de carreira no âmbito do Executivo vai observar diretrizes estabelecidas em lei complementar que vai definir as regras de organização de carreira, criação de cargos e funções, desenvolvimento e promoção de estruturação do sistema remuneratório, fundamentando-se nos preceitos inscritos no artigo 39 da Constituição Federal. Artigo 11, deixa eu ver, já está acabando. Só isso aqui e acaba. Artigo 11. A administração, gente, ela vai promover sempre incentivo aos servidores para aprimoramento profissional, criação de cargo por lei, nós vamos falar isso mais à frente, e a transformação de cargos da mesma natureza, desde que não impliquem em aumento de despesas no âmbito de cada poder, mediante ato próprio. Bom, gente, 40 minutinhos de aula quase, espero que vocês tenham gostado. Próxima aula nós vamos dar continuidade, aí nós vamos começar a falar de servidor, cargo, nomeação, forma de provimento, e tem muita coisa ainda para a gente ver. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Ainda tem aula de lei orgânica também. Tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.